Torcida rubro-negra, vamos fazer aqui uma tier list, tá certo? Com o elenco do esporte. E aí a gente vai conversar com vocês e pontuar por que a gente tá, colocando, em determinadas posições determinados jogadores. E também depois a gente vai fechar com a avaliação nossa de Pepa, porque o que é que acontece? Em virtude do que ele tem, a gente também gera muitas críticas em relação a ele, né? Vamos lá, João. Faz a transição aí pra gente começar a fazer essa lista. Vamos lá, vamos começar aí. Quem é o nosso primeiro e ilustre jogador? É o Dalbert. Vamos começar com o Dalbert. Dalbert, ele vai ficar na posição de regulares, tá certo? Vou colocar aqui ele em regulares, porque é o seguinte, veja só, Dalbert, ele é um jogador que ele tem uma limitação, tá certo? Ele é o substituto imediato de Igor Cariús, tá, na lateral. E o que é que acontece? Ele oscila. É assim, como se ele fosse um jogador de Série B, né? E quebrando o galho na Série A, porque o próprio Igor Cariús também ele oscila, só que ele oscila menos. E ele dá um suporte a essa nossa sistema defensivo, né? De maneira meio que a gente não pode dar muita responsabilidade no sistema defensivo a ele, porque ele tem que ter muito fôlego. Ele tanto dá suporte ao ataque quanto dá suporte ao sistema defensivo, tá certo? Então assim, Dalbert vai ficar como regular, tá bom? Quem é o próximo da lista? Vamos ver aí quem é o próximo da lista. Vamos lá com Renzo. Renzo, ele vai ficar em regular. Por quê? O que é que acontece? Renzo, ele não vem sendo utilizado, tá certo? Ele já jogou como zagueiro, que é a posição dele, já jogou como lateral, já jogou como volante, mas Renzo, ele é um jogador que ele não tem minutagem. Então a gente não pode queimar o cara. Vem da divisão de base, precisa de pegar cancha. Mas é isso. Acredito que a posição de regular cai bem para ele, até mesmo porque ele evolui, tá no processo de evolução. E aí a gente vai pro próximo, aí sim, Rivera, né? Rivera é ótimo, tá certo? Para mim é um jogador que ele é um jogador de Série A. Ele confirmou as expectativas que a gente vinha tendo na contratação dele. E a gente tem depositado um peso muito grande. Ele é o famoso carregador de piano, né, na equipe do esporte. Ele é um jogador que ele é titular sempre. Essa posição e esse jogador, né, como o primeiro volante, caíram como uma luva para ele. E Pepa, pelo menos essa leitura ele conseguiu fazer certo, né? E aí o próximo que a gente vai colocar aí é Pablo. Pablo, ele vai ficar numa posição de bom. Pablo, ele é um bom atacante. Eu acredito que ele tem inclusive potencial para render mais. O que acontece com Pablo é o seguinte: Pablo ele não consegue render porque o sistema que Pepa implantou no esporte não encaixou ele de maneira adequada. Ele tem dificuldade de encontrar outros jogadores para trabalhar jogadas, né? Geralmente ele trabalha ali muito pela esquerda com Barleta, né? Lucas Lima às vezes consegue fazer um lançamento, um passe, uma bola em profundidade, e ele vem se esforçando de todas as maneiras. Ele segura a marcação, ele é um cara que ele chama a falta, então ele consegue bolas paradas na posição de ataque do esporte. Então assim, é um cara que ele vem, para ele se tornar ótimo, é muito pouco. Basta melhorar o sistema de jogo de Pepa e ele encontrar um parceiro, porque os jogadores que ele vem jogando, né, que vem trabalhando com ele, eles não vêm conseguindo encontrar um bom entrosamento. Por exemplo, ele jogou bem naquela bola do jogo que a gente teve com Santa Cruz, né? Ele encontrou uma bola ali com um lançamento de lateral de Dalbert. Então assim, para mim, ele tem tudo para chegar na parte ótima da nossa tier list, tá?
Pode evoluir mais, com certeza, João. Romarinho, eu vou colocar Romarinho nos ruins. Eu vou colocar ele nos ruins e eu vou explicar para vocês. Romarinho, ele oscila entre regular e ruim. Romarinho, ele tem pouca minutagem, ele nunca entra de frente, ele não vem entrando de titular. Nas oportunidades que ele teve, ele não se enquadrou no sistema de jogo de Pepa. E aí, ele já teve um declive. Porque você veja, eu disse a mesma coisa de Pablo, só que mesmo com o sistema não favorecendo a Pablo, né, o seu desempenho, ele consegue desenvolver um futebol que agrade a torcida, tá bom? E aí a gente vem agora com Thiago Couto. Thiago Couto, ele vai ficar nos ruins. Ele vai ficar nos ruins. À frente de Romarinho ou atrás? Tanto faz, independente. Porque Thiago Couto, ele teve já oportunidades, né, com Sosso, se eu não me engano, e com Pepa. E Pepa já tentou até dar minutagem a ele, né, em Copa do Nordeste, em Pernambucano. Mas ele é um goleiro que ele veio com boas referências para o Sport, mas ele não consegue dar segurança ao sistema defensivo. Porque ele, quando está no gol do Sport, né, o pessoal espera que ele tenha uma desenvoltura mais de dar segurança, falar com os zagueiros, com quem estiver na área, ajudando no sistema defensivo. Sai, é minha, né? A gente vê muito isso nas equipes que estão bem mais entrosadas e nas equipes que a gente entende como equipes de ponta. Então assim, não tem muito nem o que falar de Thiago Couto. Realmente ele não está conseguindo aproveitar as oportunidades dele. Olha, aí a gente vem com um terceiro goleiro que é David. Então eu vou botar David como regular. Ele não teve oportunidade, então a gente não sabe como seria, né, a desenvoltura dele. A gente acredita que por ser da base, ele poderia ter uma boa desenvoltura, talvez até melhor do que os outros dois, né, que é Kaique França e Couto. Só que ele tem a questão que pesa muito para quem vem da base, é a inexperiência, tá certo? A inexperiência oscila muito. E aí, Sérgio Oliveira eu vou colocar nos bons, tá? Sérgio Oliveira, pelo menos em relação ao Campeonato Brasileiro, ele vem tendo um desempenho favorável. E por que ele vem tendo um desempenho favorável? Ele vem dando um bom suporte ao sistema defensivo, ele consegue dar algum combate no meio de campo, né? Ele vem conseguindo dar alguns chutes de fora da área, né? Que isso gera receio, né? Ele se torna agudo no ataque do Sport. A única questão referente a Sérgio Oliveira é porque ele tem um temperamento que muitas vezes ele não consegue controlar, e aí ele faz faltas que são desnecessárias, tá certo? Vamos lá agora, o nosso arqueiro titular Kaique França, regular. Kaique França regular porque ele fez uma Série B muito boa, né? O Inter queria ele não foi na época, tudinho, se manteve fiel no Sport, a torcida queria, ele estava fazendo um papel muito bom, mas ele oscila muito. Ele oscila, por exemplo, ele em bolas alçadas dentro da área, na pequena ou na grande área, ele tem uma dificuldade no time da bola. Tem jogadas que, veja, ele tomou o gol, mas aí ele poderia ter ido por tudo ou nada. E aí ele poderia sim tomar o gol, mas a possibilidade dele evitar esse gol talvez fosse maior. Tem uma hora que o goleiro atinge uma certa maturidade que ele não tem como querer se resguardar. A gente tá na primeira divisão, a gente não pode estar com esse tipo de profissional oscilando numa decisão, e oscila de jogo para jogo. Tem hora que ele sai, tem hora que ele não sai. Tomou o gol com o Vasco dentro do gol, já quando tomou o gol contra o
O Red Bull Bragantino fez uma defesaça, mas oscila. Eu vou botar ele como regular. Aí agora a gente vem com o nosso querido Seleção Brasileira Sub-20, ótimo, nosso querido Zé Lucas. Coloco o Zé Lucas como ótimo pelo fato do seguinte: ele vem adquirindo uma projeção muito positiva, ascendente, tá, gente? É um menino que ele tem 16, 17 anos, se eu não me engano. Ele tem maturidade, mesmo vindo da base, e aí ele se sobressai dos outros jogadores do esporte que saíram da base e estão fazendo parte do elenco profissional. Ele é um menino que ele foi capitão, e aí é uma questão de ser capitão. Isso traz um respeito, uma moral e uma postura dentro de campo que remete à excelência, né? Ele não seria capitão de seleção sub-17 se ele não tivesse competência para isso, tá bom? A gente agora vai para Barleta. Barleta bom, Barleta tá numa colocação de bom, tá certo? No elenco, na nossa tier list. Barleta, ele tem a mesma dificuldade de Pablo. Ele é um jogador que ele tem uma boa capacidade de drible, ele tem uma visão de jogo boa, ele é agudo, ele puxa jogadas em profundidade, ele tenta fazer cruzamentos juntamente com os laterais no lado esquerdo do Sport, e no final da história ele às vezes é penalizado em virtude de não conseguir fazer o milagre que o Sport precisa, né? Que é ter um jogador como eu vou falar daqui a pouco, como o Zé Roberto, que é um matador. O cara tá dentro da área, ele briga, ele consegue cavar uma falta, ele consegue arrumar um escanteio. O Barleta tem essas características, ele só não tem com quem jogar, meu irmão. Esse é o problema. E o sistema, a posição que ele está, assim como a de Pablo que eu falei anteriormente, não favorece. O sistema de Pepa, ele não contribui para a evolução desse jogador, mas ele assim ainda consegue trazer um bom rendimento dentro de campo. Matheus Alexandre eu vou colocar como ruim. Não, vou mudar. Vou colocar como péssimo, tá certo? Porque assim, Matheus Alexandre, existe uma questão em relação a esse jogador. Esse jogador, ele podia até estar dentro da projeção da tier list da gente, ele podia estar como ruim, mas ele vai continuar como péssimo, porque nem sorte o cara tem. Pô, bicho, o pênalti com o Palmeiras não foi pênalti, ele não fez, mas ele nem a sorte do cara olhar assim e dizer, não, bicho, realmente não foi pênalti. O desempenho dele, tanto na direita quanto na esquerda, é horrível. Então assim, ele não consegue desenvolver um bom futebol. Ele sempre está numa projeção que deprecia o futebol dele. Um jogador que veio caro e ele infelizmente não vem rendendo o que o Sport precisa, uma primeira divisão. Ele não é jogador de primeira divisão, entendeu? Então assim, foi uma contratação errada da diretoria de futebol. O Pepa aprovou de forma equivocadíssima, erradíssima. Acredito que não conhecia o futebol dele e ainda assim deu seu aval pro jogador. Pelo amor de Deus, não pode, tem que ter critério. Lucas Lima eu vou colocar como regular porque é o seguinte, é um jogador que ele tem muita qualidade, ele demonstra, a gente enxerga nele muita qualidade, mas Lucas Lima tem hora que ele some do jogo, sem falar que ele não foi honesto em chamar Pepa e dizer assim, Pepa, eu não quero a posição de capitão, porque eu não tenho esse perfil, o perfil de ser um líder dentro de campo. Ele reclama, mas ele não orienta. Então o que é que acontece? Quando é uma pessoa que tem um enorme respeito de todo o elenco, que eu acredito que ele possa até ter, mas ele não é ouvido, ele não se faz ouvir. Então ele se aborrece, deixa pra lá e seja o que Deus quiser no final do jogo. E ele, como capitão, ele deveria
entender que o peso dessa responsabilidade ela agrega também não só uma questão de ser responsável no final do jogo pelo desenvolvimento da equipe dentro do campo, como liderança, mas também como resultado. Se ele é um bom líder, então o esporte estaria numa situação muito melhor. Vamos embora, é com a gente, não adianta chorar, levanta a cabeça. Ir para as entrevistas, eu não vejo ele tá em todas as entrevistas ou na maioria delas, é uma ou outra. Então ele, inclusive, deveria estar com o próprio Pepa, né, nas coletivas para dar um suporte, para dizer, estou aqui contigo, a gente faz a nossa parte. Lene Lobato regular e assim, é um regular para ruim, porque Lene Lobato, ele não vem desempenhando um bom futebol. Eu acho que pode botar ele no ruim, João. Pode botar ele no ruim. Porque Lene Lobato... Atrás ou na frente de Romarinho? Na frente. Lene Lobato, ele é um jogador que ele tem muitos gols, só que nenhum na primeira divisão. Ele tem gol na Campeonato Pernambucano, né, se eu não me engano, Copa do Nordeste. E só. Ele prestou algumas assistências, mas aí o que acontece com o Lene Lobato é o seguinte: Lene Lobato ele não consegue desenvolver o que Pepa precisa no sistema de jogo dele. Vocês podem perceber que a maioria desses jogadores podem até ter uma desenvoltura melhor, um rendimento melhor, só que eles não têm, em virtude justamente do sistema de jogo de Pepa. Então aí eu oscilei, foi no começo disse que regular, depois bom, e aí eu vou fechar a minha colocação com o Lene Lobato, colocando ele em regular novamente. Deixar em regular, porque é um jogador que ele não tem culpa, ele faz o que o treinador pede, mas ele, infelizmente, na verdade ele não faz o que o treinador pede. O treinador bota ele no sistema que ele visualizou, só que desse jeito ele não rende. Então a questão de Lene Lobato realmente tem que ficar irregular, ele tem que ficar em meio termo, porque até para a definição do desempenho desse jogador é complicado. Atêncio bom, pode estar Atêncio em bom. Atêncio é bom pelo fato do seguinte: ele é um jogador que ele tem tudo para substituir bem Lucas Lima se o sistema de jogo mudar. Porque quando ele jogou, inclusive, ele se machucou em campo, ele quebrou, acho que foi o dedo, o anelar, alguma coisa assim, em virtude de ser colocado na posição errada. Então ele está sem entrosamento, ele está sem minutagem em campo, mas ele é um jogador de qualidade. Então a gente espera a evolução desse jogador a partir do momento em que ele entrar num sistema de jogo que consiga explorar toda a sua competência dentro das 4 linhas, né? E aí a gente vem para quem? Titi Ortiz é ruim. Titi Ortiz é ruim pelo fato do seguinte: projeção, não tem minutagem em campo, é um jogador que ele é muito limitado e ele tá quebrando galho. Ele não entra, ele não é substituto direto de nenhum dos jogadores que a gente já comentou aqui e nem vai comentar. Então ele é uma terceira opção no banco para determinadas posições como volante, ou primeiro, ou segundo, entendeu? E assim, ele tem algumas qualidades, como um chute bom de fora de área, ele consegue trabalhar algumas bolas, mas ele é um jogador que ele oscila muito, ele é muito irregular, até mesmo em virtude do processo que a gente vem encarando, que é esse sistema de Pepa. Aí vocês vão percebendo que aí vai degradando a competência e explorando o minimamente possível a capacidade de cada jogador. Agora a gente vem com quem, João? Gustavo Maia. Gustavo Maia é ruim em virtude do seguinte: não tem minutagem, desfavorecido pelo sistema de jogo de Pepa, não tem culpa, porém ele não vem sendo utilizado. Como é que está sendo
o trabalho que é sendo feito com esse jogador nos treinos. Porque eu não me lembro, vou ser bem sincero com vocês, eu não me lembro o último jogo que entrou Gustavo Maia. E quando entrou, eu tenho certeza que ele não rendeu. Porque ultimamente ele não vem sendo lembrado por Pepa, até mesmo porque o próprio Pepa tem a sua limitação e preso a uma leitura de jogo que é oscilante e muitas vezes ele não consegue sanar as necessidades e nem as necessidades do time. Zé do Gol, vamos botar em bom. Zé do Gol vou colocar ele em bom, porque eu não sei como ele vai voltar. Um jogador que não jogou Pernambucano, não jogou Copa do Nordeste, não jogou Copa do Brasil esse ano, não jogou nada esse ano. Ele vem se recuperando de uma cirurgia no joelho, e aí já foi 6 meses, né? 6 meses desse processo, ainda está em fase final, ainda vai entrar em transição. E me desculpe a franqueza, mas só Deus sabe quando o Zé Roberto vai entrar no time do Sport. Vamos lá agora para Paciência. Paciência, péssimo. Pode botar em péssimo. Atrás ou na frente? Tanto faz, é botar em péssimo. Não vai mudar a ordem dos fatores não. Porque assim, Paciência veio para ser uma referência no ataque, com o aval de Pepa, com o aval da diretoria de futebol do Sport. Ele chegou aqui com pompa de da água para o vinho, vai mudar o ataque do Sport da água para o vinho. E não foi nada disso que a gente viu, né, gente? A gente viu um jogador que o auge dele foi um jogo contra o Jaguar, que ele fez 2 gols, né? Gols bonitos, teve uma boa, trabalhou bem no dia o jogo, mas a gente não está trazendo jogador para um jogo, a gente está trazendo jogador para uma temporada, entendeu? Então assim, pesou demais o mau desempenho dele, entendeu? Eu até em alguns outros vídeos que a gente fez, né, eu até defendia, não, ele é um jogador regular, ele pode chegar num nível bom, ele não tem com quem jogar, mas assim, ele ainda tem muito que provar. Ele veio uma contratação peso de ouro, tá? E infelizmente não vem, ele não conseguiu trazer nenhum décimo do futebol que a gente esperava dele, entendeu? E aí a gente vem com quem agora? A bomba. Arthur Souza. Exatamente. Péssimo. Arthur Souza é o seguinte, é um jogador Fantástico. e assim, vê, eu entendi e eu acho que o próprio jogador se enxerga dessa maneira no esporte. Ele não se enxerga como destaque no esporte. Ele não se enxerga como um cara que vai projetar positivamente dentro do time. Eu não sei como ele se enxerga, porque dentro de campo, muitas vezes ele ganha até minutagem. 30 minutos, um segundo em tempo inteiro. Quando o Pablo se machucou contra o Vasco, ele entrou no primeiro tempo, final do primeiro tempo, segundo tempo todo, e o cara não rende. Ele não segura a bola, ele não faz falta. Quando ele vai dar um chute, o máximo que eu vejo que o cara conseguir foi um escanteio. Pelo amor de Deus, é muito pouco. O cara que veio emprestado pelo Red Bull Bragantino não pôde jogar o último jogo, porque foi emprestado pelo Red Bull. Por mim, ele e outro jogador que eu vou falar aqui, que é Lucas Cunha, os dois podiam ter voltado já com o Red Bull Bragantino para São Paulo, tá certo? Então assim, péssimo. De Plácido, ruim. De Plácido, ele no começo da temporada ele ia ser dispensado pelo Sport. E aí ficou aquela coisa de vem pra cá, vem pra lá, tem que ter uma base. Aí eu não entendi. Como é que você quer ter uma base no profissional e você bota o sub-20 do Sport para jogar os 3 primeiros jogos? Minha gente, pelo amor de Deus. Aí vocês entendam como tá o despreparo, não só de Pepa, como do setor de futebol do Sport. A diretoria de futebol do Sport. O Sport começou a contratar no início da temporada, demorou muito a fazer suas contratações, a colocar esse pessoal em campo. O sistema de Pepa nunca favoreceu essa equipe, a equipe do Sport.
A gente tem jogadores, na sua maioria, da metade para baixo do conceito ali, ó, regular, ruim, péssimo. E aí, inclusive os que estão no conceito de bom, a gente tem 2 que estão voltando de lesão e um que está lesionado. Aí você me diga, como é que o Sport vai ter um bom desempenho na primeira divisão? A gente tem jogador que, eu acredito aqui que o conceito que mais vai agregar jogadores do time do Sport é o regular. Regular ou ruim, mas principalmente o regular. O regular são jogadores que poderiam já estar despontando, são jogadores que poderiam já ter estourado. A minutagem do Sport, você vê 9, 9, 18, 18 com 18, entendeu? 360 minutos em campo, e até agora os destaques foram mínimos. A gente não consegue ainda ter uma visão no fim do túnel desse time do Sport. Mas agora Igor Cariús, regular. Igor Cariús é regular. Ele é um jogador que ele, teve aquele problema, que ele foi punido, passou mais de um ano fora. O Sport deu suporte ao jogador, tá certo? O Sport tentou fazer com que esse jogador ele tivesse todo possível para permanecer no elenco da Ilha do Retiro. E aí o que é que aconteceu? Ele tenta traduzir o agradecimento dele em campo, mas ele perdeu aquele feeling. Ele não está mais com aquela mesma postura de antes da situação que aconteceu com ele. Subiu com o Sport da Série B para a Série A. Tá aí, é um jogador que ele contribui mais positivamente do que negativamente, mas ele ainda precisa ter jogos muito melhores para que a gente possa elevar a condição dele de regular para bom ou quem sabe ótimo, mas ele ainda é muito oscilante dentro do elenco, tá? Aí é Adriel, ele vai ficar nos ruins, tá? Ele vai ficar nos ruins porque qual é a posição de Adriel? Adriel, ele, se eu não me engano, ele é volante. Ele é volante ou é lateral? Ele jogou na lateral. Se Adriel tivesse tido um bom desempenho, como volante, ele estaria ali, mas ele poderia ser improvisado na lateral, entendeu? Porque como volante, a única questão que ia ter a modificação ali era, ele ia ter que trabalhar o cruzamento dele, porque o volante, se ele for segundo volante, ele sobe e desce. Se ele for um volante de contenção, um primeiro volante, ele podia estar sendo improvisado ali, ao invés de Chico ou Lucas Cunha. Então ele é um cara que ele é terceiro no banco para determinadas posições. Então ele não vem tendo uma efetividade, uma minutagem e muito menos oportunidade. Então isso se vê em treino e Pepa não vê ele como opção para o time do Sport, nem como titular, nem como reserva, entendeu? E aí Thierry bom, tá certo? A zaga do Sport sempre teve um bom desempenho com Thierry, tá? Ela oscilou algumas vezes, mas ele realmente é uma referência. Ele vem trazendo uma postura que eu cobrei de Lucas Lima. Isso, inclusive acabei de falar a respeito dele. Thierry é líder, Thierry dá bronca, Thierry chama a responsabilidade para ele. Então é diferente de Lucas Lima. Thierry tem uma identificação com, com o time do Sport, com o Sport. Então o que é que acontece? Se ele tem uma identificação com o Sport, então ele chama a responsabilidade para ele não foge dessa responsabilidade, tá certo? E aí a gente vai para o nosso próximo jogador, Johan Péssimo. Não tem nem o que pensar. Um jogador que teve minutagem em campo, que teve várias oportunidades, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pernambucano, Brasileiro, todos os campeonatos que o Sport disputou, o Johan teve oportunidade. E assim, é um jogador que
não trouxe, não agregou, não mostrou por que veio. Aí, Anderson, tem calma, tá dando tesourada no cara sem o cara ter culpa do sistema de Pepa. Independente, você vê um Rivera, que é o primeiro volante, ele com um sistema bom ou ruim, ele conseguiu ter um ótimo desempenho. Ele é unanimidade no esporte, é um dos poucos. Mas, Johan, pelo amor de Deus, empresta esse cara, dá de graça, faz alguma coisa. Porque infelizmente, por mais que eu vi entrevista dele, ele gosta, inclusive ele gosta do esporte. Mas ele não vem tendo, ele não vem traduzindo, ele não vem dando de retorno um desempenho positivo quando entra. Lucas Melo, Lucas Cunha agora. Lucas Cunha, zagueiro vindo do Red Bull Bragantino, péssimo. Pode parar de rodar ele aí, João. Péssimo. Esse cara é horrível. Esse cara é zagueiro de terceira divisão. Isso não devia estar no esporte, isso não devia ter pisado nem no gramado da Ilha do Retiro. Tá entendendo? É um cara que é jovem, mas ele teve minutagem em campo. Mas o sistema favoreceu, certo. Mas nem quando ele estava como zagueiro na posição dele, ele teve um bom desempenho. Minha gente, não existe isso. Tá certo? Um cara que é profissional, um cara que recebe em dia, o esporte tá com a folha em dia, tá pagando todo mundo, entendeu? Honrando todos os seus compromissos, e você contrata um cara desse e o cara tá cuspindo prato que comeu. Pelo amor de Deus, não tem condições mais. E aí Chico bom, vou colocar Chico bom, porque Chico, ele até como tampando buraco, ele tá botando o dele na reta. Faz tudo. Exatamente, é um cara que veio da base, um cara que já jogou no Novo Horizontino, é ídolo lá no Novo Horizontino, o pessoal gosta muito dele lá. Mas ele é um cara que ele vem se vindo de bucha de canhão, como diz meu amigo Adriano. Pô, pessoal, o cara é zagueiro, ele tá jogando com o João Silva. E ele, inclusive, tem dando... O pessoal às vezes não consegue enxergar, mas ele dá muito mais suporte a João Silva do que João Silva suporte a ele, ou vice-versa. Porque um tem que cobrir o outro. É a última linha de defesa antes do goleiro. Então, assim, pra mim é um cara que ele vem fazendo o feijãozinho dele com arroz e vem conseguindo dar um retorno muito mais positivo do que outros jogadores. E aí a gente pegar João Silva, vou colocar João Silva como bom, tá certo? É um português que ele chegou no esporte e ele não inventa, ele não tenta inventar. A única vez que ele tentou inventar foi o terceiro gol do Vasco, tá certo? Foi uma falha que ele subiu, mas ele subiu porque o sistema de jogo de Pepa obrigou ele a abrir mão da postura que ele tinha, tá certo? Na defesa do Sport. Ele precisou avançar, o Sport precisou subir as linhas, perdendo o jogo fora de casa. E aí, meu irmão, aí é mesmo que empurrar bebo de ladeira. Eu não agrego o mau desempenho do Sport naquele jogo à postura dele, não. Apesar de que é um cara que às vezes oscila. Nesse jogo com o Red Bull Bragantino ele deu umas osciladas, né? Quem é o próximo? Antônio Carlos. Ruim. Vai botar em ruim. Antônio Carlos, faz o seguinte, bota Antônio Carlos em péssimo. Porque Antônio Carlos, peso de ouro. Antônio Carlos foi um dos caras caros que veio pro esporte. Zagueiro. Meu irmão, eu não vi ele entrar ainda em campo na primeira divisão, nos 4 jogos. E se entrou, foi nesse jogo do Red Bull Bragantino que eu, infelizmente, só pude ver melhores momentos e resumo do jogo. Eu tava trabalhando no dia. Mas é um cara que a gente não bota o cara na Copa do Nordeste, a gente não bota o cara no Campeonato Brasileiro. Ele não entrou muito no Pernambucano, acho que foram poucas as vezes. Na Copa do Nordeste, poucas vezes também. Eu não sei o que esse cara tá fazendo no esporte. Infelizmente, não dá retorno nenhum ao esporte. Eu não vejo esse cara dando retorno nenhum ao esporte. Então, assim, foi uma péssima contratação. Duqueiroz deu uma subida, viu, gente? O que tá irregular,
tá? Vai ficar irregular. E ele, acredito que ele está conseguindo encontrar o futebol dele. Eu só não colocaria ele nessa posição, tá? Eu faria uma inserção do seguinte: eu traria Lucas Lima para o meio, que é onde ele funciona melhor, tá? E aí eu ia colocar um outro ponta direita, né? Aí ou o Sport contrataria, que eu acho que seria o melhor a ser feito, de que fazer o que Pepa vem improvisando. E do Queiroz, ele jogava junto, ou no lugar de Sérgio Oliveira, entendeu? Ou substituindo o Rivera. Mas ele é um cara regular, ele consegue dar alguma, vamos dizer assim, projeção positiva dentro do futebol que ele vem apresentando, né? Vou botar Hereda, pipoqueiro, né? Eu tô muito chateado com esse cara, velho. Esse cara queria uma oportunidade na primeira divisão, teve e pipocou. Pra mim é um lateral que podia ser melhor. Vou botar ele como regular, mesmo assim, porque nesse atual time do Sport, para você ter uma ideia, dos piores, os menos ruins, destruindo a língua portuguesa, Hereda, ele é, como a gente chama, o menos ruim. João disse isso, eu fiquei meio nervoso na hora, mas é de fato o menos ruim. É a classificação de Hereda. Hereda, no terceiro gol do Vasco, foi acompanhando o cara. Hereda dá um certo tempo no jogo, precisa ser substituído. E aí a gente tem que botar quem? Quem é o substituto de Hereda? Matheus Alexandre. E aí, meu irmão, é dor de cabeça, é mão na cabeça até o final do jogo. Fabrício Domingues, regular. Fabrício Domingues regular, porque Fabrício Domingues, ele nesse sistema de Pepa é um dos mais prejudicados. Ele não é segundo, ele não é meio-campista. Ele não é primeiro volante. Ele é segundo volante. E podendo atuar também como primeiro. Mas o que é que acontece? Porque eu tô oscilando entre primeiro e segundo com Fabrício Domingues. Fabrício Domingues é raça. Ele poderia jogar, por exemplo, como um improvisado como meia direita. Entendeu? Porque aí foi como ele cresceu na Série B. Mas a turma insiste em colocar ele pelo meio. Entendeu? É raçudo. É um cara que não abre mão do futebol dele, né? E dos males o menor. Ele consegue ter um desempenho regular. E aí, Carlos Alberto, né? Ruim. Vou botar em Carlos Alberto como ruim. É uma opção de jogo que vem entrando, inclusive tem minutagem em campo. Mas Carlos Alberto, ele não vem dando retorno ao Sport, tá certo? Ele é um jogador que ele poderia até estar irregular, mas eu não vou botar ele irregular, porque o valor que ele veio para o Sport, se não me engano, foi 12 milhões por Carlos Alberto, entendeu? No Botafogo, inclusive, já era banco. O Sport trouxe o cara para ser titular e o cara não vem demonstrando metade do que ele custou para o Sport, tá certo? Então, assim, tá aí o elenco do Sport, se eu não me engano, 33 ou 32 jogadores, tá? E aí o que é que acontece? Já acabou de verificar aqui, 15 milhões Carlos Alberto custou ao Sport. Então, assim, um elenco de 60 milhões, e aí a gente tem de regular a péssimo, sabe quantos jogadores? Vou dizer a vocês agorinha, tá? 18, 20, 23 jogadores de regular a péssimo. Como é que a gente pode estar se mantendo na primeira divisão? Como é que a gente vai ter bons resultados com uma equipe abaixo da média? A gente não consegue ter, sabe por quê? E aí eu ainda digo, por isso ainda limita mais ainda o time titular. Porque se você tem um cara titular top de linha, é porque o reserva dele é top de linha também. Tá um grau ou dois abaixo, no máximo. E aí a gente não consegue mais se manter, né, com um bom desempenho. Primeira divisão, minha gente.
Não é só chegar e investir. Ah, investiu 60 milhões. Sabe quanto o Palmeiras investiu? 400 e pouco, quase meio milhão. Entendeu? E aí a gente precisa rever os critérios de contratação. A gente precisa rever a questão referente ao nosso treinador. Infelizmente não dá para continuar com Pepa. Pepa, ele não consegue encaixar esse time, onde ele teve também responsabilidade na formação. Porque quando o pessoal vinha chegando, não é possível que a diretoria de futebol ela contrate sem antes falar com o treinador. E aí, me desculpe, eu não vou falar de Plástico, né? O próprio Lênin Lobato foram jogadores que estavam aqui. Alguns desses jogadores do elenco, mas quem chegou depois, Carlos Alberto, né? O lateral, Matheus Alexandre, Antônio Carlos, o zagueiro. Que é isso, minha gente? Esse Arthur Souza, esse Lucas Cunha, como é que pode? Então assim, Pepa é um dos responsáveis, sim. Não consegue montar um esquema de jogo que consiga fazer com que esses jogadores melhorem o seu rendimento, progridam. Não consegue. Ele não consegue. E a gente tem que mudar o treinador e torcer para que o que chegue, porque no esporte é assim, você demite um cara, aí bota o interino um mês, aí o cara quando chega ainda tem mais um mês para depois a gente poder dizer alguma coisa do cara. Então é de um mês e meio a 2 para a gente poder ver a desenvoltura do treinador. Como é que pode um negócio desse? Na primeira divisão, ele tá pensando que tá jogando o quê? A diretoria do esporte tá pensando que tá em que campeonato? Tá jogando Pernambucano, Que o único título que Pepa deu pra gente, que a gente perdeu o jogo da final dentro de casa ainda por 2-1 e foi-se embora com os pênaltis de maneira vergonhosa, porque era pra gente ter ganhado o jogo tranquilo, aquele jogo contra o Retrô, era pra ter ganho tranquilo, tá, gente? E aí eu vou reforçar novamente, e aí você veja o grande investimento do esporte, né? Na temporada passada também, a folha do esporte girava em torno de 5 milhões, tá? Nem se compara da primeira divisão, mas é o time que em Pernambuco tem mais representatividade. Se ele oscila entre a primeira e a segunda divisão, tá? Ele, para mim, e tenho certeza que para todo torcedor do esporte, é time de primeira divisão. Mas aí você vê, Santa Cruz na Série D, junto com o Central, que foi inclusive rebaixado para a segunda divisão pernambucana. Náutico e Retrô na Série C. E esses times, o Náutico já há um bom tempo na Série C, né? Retrô subiu, é o único que está tendo uma projeção ascendente, tá, gente? Porque aí você me diz, campeonato pernambucano está servindo de quê pra gente? Qual o parâmetro? Ele serve para dar vaga, gente, numa Copa do Nordeste, numa Copa do Brasil, tá certo? É o parâmetro que ele tem. Mas qualificação de elenco, o Sport não contratou ninguém de Pernambuco. Ninguém que estava jogando pelo menos no time de Pernambuco. Porque Gustavo Maia não estava nem jogando aqui quando veio pro Sport. Tá certo? Então assim, minha gente, a gente encerra esse vídeo com essa lista, né? Como é o nome da lista, João? Tier List. Essa Tier List que parece lista do terror. Porque se você for olhar ali, eu acho que... Bota lá, João, de novo na Tier List, por favor. Você vê aí, de ruim a péssimo, pelo menos de acordo com a nossa avaliação, a gente tem 13 jogadores. 13 jogadores. É muito, velho. É muito. Regulares, ó. Regulares a gente tem 2, 4, 6, 8, 10. É como eu disse pra vocês. São 23 jogadores de regular para baixo. E de ruim para baixo são 13. Como é que a gente vai conseguir desenvolver qualquer coisa, né,
nesse nível de qualidade de elenco. E aí eu acho engraçado quando a mídia televisiva, a mídia da internet, os caras falam, mas o esporte, a gente tem que ver que não é só pepa, que a qualidade técnica desses jogadores não vem correspondendo. Pô, então qual foi o critério que tu utilizou para contratar esses caras, se não foi qualidade técnica? Tu tem uma folha, bicho, de 60 milhões de investimento. Entendeu? Dentro do Nordeste, quem é que fez esse investimento esse ano? Que não foi os times que estão na primeira divisão, que é o Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, Sport. São esses que fizeram nesse patamar aí, minha gente. Tá certo? Não tem como a gente, né, fazer, levar em conta a qualidade técnica se o cara foi contratado justamente por esse fator. Entendeu? Então a gente, né, espera que a diretoria de futebol do esporte consiga corrigir, né, dispensando o técnico Pepa. Agradece a ele aí o que ele fez, tá? O esporte conseguiu dar a Pepa, né, na verdade, o primeiro título da carreira dele como treinador, e ele disputou a primeira divisão. Não tem como mais, gente. Não tem como mais. Se a gente quiser ter um desempenho melhor, se a gente quiser ter uma projeção melhor na primeira divisão, a gente precisa urgentemente trocar o nosso treinador. E tem que ser um cara bom. Não adianta trazer qualquer um e dizer, e troquei, você não queria que eu trocasse, não. Tem que ser um cara que você vai dizer para ele assim, só, aí tá o pepino, a bronca pesada. E aí tu vai ter que fazer uso de todas as tuas maneiras de resolver problemas com times desajustados tecnicamente, para poder fazer esse time permanecer na primeira divisão. Tem youtuber aí que fica, né, apostando, gosta de ganhar visualizações e inscrições, né, dentro da polêmica, apostando que o Sport vai ficar em Sul-Americano, isso, aquilo outro. Pode até ficar, pode ser com Pepa, eu não sou dono da verdade, mas dentro do meu conhecimento acerca de futebol, o Sport, se permanecer com Pepa, ele vai ser rebaixado sim, tá certo? E vai ficar com o pepino na mão, porque quando rebaixa, aí diminui patrocínio, diminui investimento, renda, tudo. Aí não adianta, meu irmão, ficar fazendo convite à torcida para lotar a Ilha do Retiro, né? Inclusive a diretoria já devia ter resolvido isso, porque a Ilha do Retiro tem capacidade para muito mais de 26 mil pagantes, né? E a diretoria ainda não resolveu isso. Como assim? O Sport está com 26 mil de capacidade naquele campo. Então bota o jogo na arena. Se a gente botou ano passado num jogo de semifinal de final com Santa Cruz, né, mais de 46 mil pagantes, tá deixando de ganhar dinheiro. Então tá administrando mal. Para mim tá administrando mal. O Sport está sendo mal administrado, porque tá deixando passar as oportunidades, né, de levantar, né, renda, público, né? E aí depois a gente fica servindo de chacota aí para todo mundo. Um time na primeira divisão não botar 26 mil pagantes em todo o jogo, é porque tá aí, ó, a prova na tier list. Um time extremamente irregular, né? Pobre tecnicamente em relação ao geral, né? Porque por mais que a gente tenha aqui jogadores na faixa de ótimo, 2 jogadores dentro do elenco todo, tá? A gente não vai ter bons desempenhos, porque a marca, o rótulo que vai se ter no esporte é que são de jogadores irregulares. São jogadores que não são de primeira divisão, ou que são quase não interessa. A gente precisa de jogador que chama responsabilidade, com caráter de Thierry, tá certo? Com caráter de um Zé Roberto, de um Pablo, tá certo? De um Chico. Então a gente precisa de um cara como Rivera, como Zé Lucas,
né? Como Barleta. Então a gente precisa, gente, de gente que vista a camisa. Aqui, ó. Que vista a camisa desse time, tá? E que mostre, aqui, ó. Mostre pro que veio, tá? A gente vai encerrando esse vídeo. Agradece a todo mundo aí que assistiu. Esperamos que vocês tenham gostado, tá? Dá seu like, aciona o sininho de notificações, tá certo? Se inscreve no canal e a gente vai ficando por aqui.